Quando você passa a vida inteira acreditando que conhece as pessoas mais próximas de você, jamais imagina que um dia elas possam arrancar seu coração e pisar em cima como se fosse lixo. Meu nome é Aparecida Figueiredo. Tenho 68 anos e durante muito tempo acreditei que havia criado um filho digno e encontrado uma nora que poderia me amar como filha. Que tola eu fui! Durante 43 anos trabalhei no cartório de registro civil do centro do Rio de Janeiro. Ali passei a maior parte da minha vida adulta, carimbando certidões, organizando documentos, conhecendo as histórias mais íntimas das famílias cariocas. Via casamentos que começavam com tanto amor e terminavam em divórcios amargos. Presenciei brigas por herança que destruíam laços familiares de décadas. Testemunhei filhos que abandonavam pais idosos e pais que deserdavam filhos ingratos. Mas mesmo vendo tanta maldade humana passar pela minha mesa todos os dias, jamais imaginei que um dia seria vítima da mesma crueldade dentro da minha própria família. Sempre fui uma mulher batalhadora. Criei meu filho Marcelo sozinha depois que meu marido morreu em um acidente de trabalho quando o menino tinha apenas 8 anos. Trabalhava de manhã no cartório e à tarde fazia faxinas em escritórios para conseguir pagar as contas e dar uma educação decente para ele. Economizei cada centavo durante anos para que Marcelo pudesse estudar, ter roupas bonitas, não passar vergonha na escola. Muitas vezes deixei de comprar um remédio para a minha pressão alta ou um sapato novo para mim só para que ele tivesse tudo o que precisava. Lembro como se fosse ontem do dia em que Marcelo se formou em administração. Eu estava tão orgulhosa, sentada naquela cerimônia de formatura, vendo meu filho subir no palco para receber o diploma. Ali estava o fruto de tanto sacrifício, de tantas noites em claro, de tantas refeições que comi só pão com margarina para sobrar dinheiro para as mensalidades da faculdade dele. Chorei tanto naquele dia que molhei o lenço inteiro. Era a realização do meu maior sonho, ver meu filho formado, preparado para a vida, pronto para conquistar o mundo. Depois da formatura, Marcelo conseguiu um emprego em uma concessionária de carros no centro da cidade. Começou como vendedor e foi subindo na empresa até chegar a gerente. Eu ficava radiante quando ele me contava sobre as promoções, sobre como os chefes reconheciam o talento dele. Durante anos, ele foi meu maior orgulho, minha maior realização. Sempre que alguém perguntava sobre meu filho, eu falava com os olhos brilhando de felicidade. Marcelo é gerente de uma concessionária importante, se formou em administração, é um rapaz de futuro. Quando ele tinha 35 anos, conheceu Patrícia em uma festa de final de ano da empresa. Ela trabalhava com marketing digital. Era uma mulher moderna, sempre bem vestida, cheia de ideias sobre internet e redes sociais. No começo, fiquei curiosa para conhecer essa moça que tinha conquistado o coração do meu filho. Marcelo falava dela com tanto entusiasmo, contava sobre os projetos dela, sobre como era inteligente e ambiciosa. Confesso que fiquei ansiosa para que ele trouxesse ela em casa para conhecer a família. A primeira vez que Patrícia veio jantar no meu apartamento em Copacabana, eu caprichei na comida. Fiz lasanha, que era o prato preferido do Marcelo. Preparei uma salada bem colorida. Comprei um vinho especial para a ocasião. Queria causar uma boa impressão, mostrar para ela que, mesmo sendo uma senhora simples, eu sabia receber as pessoas com carinho. Limpei a casa inteira, arrumei a mesa com minha toalha mais bonita, coloquei flores do jardim da minha vizinha Benedita em um vaso no centro da mesa. Quando eles chegaram, Patrícia estava linda, toda produzida, com um vestido que deve ter custado mais do que meu salário de um mês. Ela me cumprimentou educadamente, mas percebi logo de cara que havia algo frio no jeito dela. Não era grosseria declarada, era algo mais sutil, uma distância que ela mantinha, como se estivesse fazendo um favor apenas por estar ali. Mesmo assim, eu me esforcei para ser a sogra mais amorosa possível. Fiz perguntas sobre o trabalho dela, elogiei o vestido, tentei puxar assunto sobre os lugares que ela gostava de frequentar. Durante o jantar, notei que Patrícia respondia às minhas perguntas de forma curta, quase monossilábica. Quando eu contava alguma história sobre a infância do Marcelo, ela olhava para o celular ou mudava de assunto. Era como se minha presença fosse um incômodo que ela tinha que suportar por causa do namorado.
Marcelo, coitado, não percebia nada. Estava tão apaixonado que não via os sinais óbvios de desinteresse da namorada em relação à sua família. Depois do noivado, que aconteceu 2 anos mais tarde, as coisas só pioraram. Patrícia havia conseguido crescer profissionalmente e agora se chamava de influenciadora digital. Tinha milhares de seguidores nas redes sociais, fazia parcerias com marcas famosas, vivia viajando para eventos e lançamentos. O mundo dela era completamente diferente do meu, cheio de glamour, festas exclusivas, roupas caras e pessoas famosas. Eu era apenas a sogra aposentada, uma senhora simples que morava em um apartamento antigo e não entendia nada sobre a vida moderna. As visitas à minha casa se tornaram cada vez mais raras. Quando vinham, Patrícia passava o tempo todo mexendo no celular, respondendo mensagens, postando fotos. Mal olhava para mim quando eu falava. Se eu oferecia um cafezinho, ela recusava dizendo que não bebia cafeína depois das 3 da tarde. Se eu preparava um doce especial, ela dizia que estava de dieta. Se eu perguntava sobre os projetos dela, respondia de forma vaga, como se eu não fosse capaz de entender assuntos tão sofisticados. O casamento aconteceu em uma festa cara no melhor clube da Barra da Tijuca. Eu me senti completamente deslocada no meio de tanta ostentação. Patrícia havia convidado centenas de pessoas do meio dela. Influenciadores, empresários, gente famosa que eu só conhecia de revista. Da minha família, praticamente só estavam eu e meus poucos parentes próximos. Durante a festa, me senti como uma estranha na celebração do casamento do meu próprio filho. As amigas da noiva me tratavam com aquela educação falsa, faziam perguntas básicas sobre minha vida e depois se afastavam rapidamente para conversar entre elas sobre assuntos que eu não entendia. Depois do casamento, Marcelo e Patrícia compraram uma casa enorme na Barra da Tijuca, daquelas com piscina, churrasqueira e 3 andares. Era um mundo completamente diferente do meu apartamento de 2 quartos em Copacabana, onde eu morava há mais de 30 anos. Quando eles me convidavam para almoçar lá, o que acontecia muito raramente, eu me sentia como uma visitante indesejada. A casa era decorada com móveis modernos e caros, cheia de objetos que eu tinha medo de encostar com receio de quebrar alguma coisa. Patrícia havia contratado uma empregada para cuidar da casa e sempre fazia questão de mostrar que tinha uma vida muito diferente da minha. Falava sobre as viagens internacionais, sobre os produtos importados que ganhava das marcas, sobre os eventos exclusivos que frequentava. Eu escutava tudo em silêncio, tentando demonstrar interesse, mas por dentro sentia que ela estava me diminuindo, me fazendo sentir como se minha vida simples fosse algo vergonhoso. O que mais me doía era ver como Marcelo havia mudado. O menino carinhoso que eu havia criado, que me abraçava quando chegava do trabalho, que me ligava todos os dias para saber como eu estava, agora mal tinha tempo para mim. As ligações se tornaram semanais, depois quinzenais, depois mensais. Quando eu ligava para ele, sempre estava ocupado com algum compromisso importante. As visitas ao meu apartamento praticamente cessaram. Ele sempre tinha alguma desculpa. Muito trabalho, viagem marcada, evento da Patrícia, reunião importante. Eu tentava entender. Sabia que a vida de casado era diferente, que ele tinha outras prioridades agora, mas não conseguia evitar a sensação de que estava perdendo meu filho para aquela mulher que nunca demonstrou o menor afeto por mim. Conversava sobre isso com minha vizinha Benedita, que sempre me ouvia com paciência, mas também não sabia o que me aconselhar. Cada família é de um jeito, Aparecida, ela dizia. O importante é que Marcelo seja feliz. Durante os 3 anos de casamento, presenciei diversas situações em que Patrícia me tratou com desrespeito sutil, mas constante. Nas poucas vezes que nos encontrávamos em família, ela fazia comentários ácidos sobre minha forma de me vestir, sobre minha casa, sobre meus hábitos. Dizia que eu deveria se modernizar um pouco, aprender a usar as redes sociais, trocar meus móveis antigos por coisas mais atuais. Criticava a comida que eu fazia, sempre comparando com os restaurantes chiques que ela frequentava. O pior era que tudo isso acontecia de forma indireta,
com sorrisos falsos e tom de voz doce, como se ela estivesse me ajudando com dicas úteis. Marcelo nunca percebia a maldade por trás das palavras dela. Quando eu tentava conversar com ele sobre o comportamento da esposa, ele sempre defendia Patrícia, dizendo que ela era assim mesmo, que tinha uma personalidade forte, que eu deveria entender que ela vinha de uma família diferente da nossa. Aos poucos fui me isolando. Parei de sugerir encontros familiares porque sabia que seria mais uma oportunidade para me sentir humilhada. Passava os fins de semana sozinha no meu apartamento, vendo televisão, conversando com Benedita, ou organizando os velhos álbuns de fotos da época em que Marcelo era criança. Olhava aquelas fotos e tentava entender onde foi que errei, por que meu filho havia se tornado tão distante, por que a mulher que ele escolheu para casar me odiava tanto. As festas de família se tornaram um martírio. Aniversários, Dia das Mães, Natal, Ano Novo. Todas eram ocasiões em que eu me sentia ainda mais sozinha, mesmo estando junto deles. Patrícia sempre arranjava uma forma de me fazer sentir como um peso morto na família. Se eu levava um presente, nunca era adequado. Se eu oferecia ajuda para preparar algo, sempre tinha um jeito melhor de fazer. Se eu contava uma história sobre o passado, ela mudava de assunto ou começava a mexer no celular. Foi exatamente isso que aconteceu no Natal do ano passado, que mudou completamente o rumo da minha vida. Era véspera de Natal, e como sempre, eu estava ansiosa para passar a data com eles. Havia comprado presentes com muito carinho, escolhido roupas especiais para a ocasião, preparado alguns doces tradicionais que sempre fazia nessa época do ano. Cheguei na casa da Barra da Tijuca cheia de expectativa, esperando que aquele Natal fosse diferente, que finalmente conseguíssemos ter um momento de harmonia familiar. A casa estava decorada como uma revista de decoração. Patrícia havia contratado uma empresa especializada para fazer a ornamentação natalina. Tudo era perfeito demais, artificial demais, sem o calor humano que eu sempre associava às festas de fim de ano. Mas eu tentei ignorar essa sensação e me concentrar no que realmente importava: estar com meu filho e tentar construir uma relação melhor com minha nora. Durante o jantar, o clima estava aparentemente tranquilo. Conversamos sobre trivialidades. Eles contaram sobre os últimos projetos de trabalho. Eu falei sobre algumas mudanças no prédio onde moro. Patrícia estava mais simpática que o normal. Até me fez alguns elogios sobre a sobremesa que eu havia levado. Por um momento, pensei que talvez estivesse exagerando minha percepção sobre a hostilidade dela, que talvez fosse possível construirmos uma relação mais próxima. Depois do jantar, chegou o momento de trocar os presentes. Eu entreguei os meus primeiro: uma camisa social elegante para Marcelo e um conjunto de joias delicadas que havia comprado para Patrícia. Eles me agradeceram educadamente e me entregaram uma caixa embrulhada com papel dourado e uma fita vermelha bonita. O embrulho estava perfeito, como tudo que saía das mãos da Patrícia. Peguei a caixa com cuidado, sentindo um misto de curiosidade e esperança. Talvez finalmente ela tivesse escolhido algo especial para mim. Talvez aquele fosse o presente que marcaria uma nova fase no nosso relacionamento. Comecei a desembrulhar devagar, saboreando aquele momento que poderia ser importante para nossa família. Quando tirei o papel dourado e abri a tampa da caixa, meu mundo desabou de uma forma que jamais imaginei ser possível. O que vi ali dentro foi algo tão chocante, tão cruel, tão desumano, que até hoje tenho dificuldade de acreditar que realmente aconteceu. Mas era real, estava bem ali na minha frente, e ia mudar para sempre a forma como eu via minha família e como eles me viam. Naquele momento, olhando para o conteúdo daquela caixa, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Dentro daquela caixa estava uma cobra morta. Não era uma cobra pequena ou seca, era uma jiboia enorme, com mais de 1 metro de comprimento, com a pele já começando a apodrecer e exalando um cheiro nauseabundo que me atingiu como um soco no estômago. Os olhos do animal estavam opacos, a boca entreaberta mostrando as presas, e o corpo estava rígido na posição em que havia morrido. Era a visão mais repugnante e aterrorizante que já tinha presenciado em toda a minha vida. Meu primeiro instinto foi largar a caixa, mas meu corpo havia congelado completamente.
Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o presente macabro. Senti meu estômago embrulhar e uma onda de náusea subir pela garganta. Era impossível acreditar no que estava vendo. Como alguém podia ser capaz de fazer uma coisa dessas? Como minha própria nora havia conseguido colocar aquele animal morto numa caixa e me entregar como se fosse um presente normal? O silêncio na sala durou apenas alguns segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. Eu estava em estado de choque, tentando processar aquela situação absurda, quando ouvi a primeira gargalhada. Era Patrícia, rindo com uma alegria sádica que eu nunca havia visto em ninguém. Ela batia palmas devagar, como se estivesse assistindo a um espetáculo teatral, e seus olhos brilhavam de satisfação maléfica. "Esse animal representa você, sua cobra velha", ela disse, ainda rindo, com uma voz cheia de veneno e ódio. "Finalmente você pode ver sua verdadeira face refletida aí dentro dessa caixa." As palavras dela me atingiram com mais força que qualquer tapa na cara. Senti meu coração acelerar de uma forma perigosa, como se fosse explodir no meu peito. Minhas mãos começaram a suar frio e uma tontura terrível tomou conta da minha cabeça. Era como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo num abismo sem fim. O que me destruiu completamente foi ouvir a segunda gargalhada. Era do Marcelo. Meu filho, o menino que eu havia criado com tanto amor e dedicação, estava rindo da humilhação mais cruel que eu já havia sofrido na vida. Ele não tentou me defender, não demonstrou indignação com a atitude da esposa, não mostrou nenhuma solidariedade com sua própria mãe. Pelo contrário, estava se divertindo com meu sofrimento como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Mãe, você tinha que ver sua cara", Marcelo disse entre as gargalhadas, apontando para mim como se eu fosse um palhaço num circo. "Patrícia planejou isso durante semanas. Escolheu a cobra perfeita para representar você. Que presente criativo, não é mesmo?" Naquele momento, entendi que havia perdido meu filho para sempre. O homem que estava na minha frente não era mais o garoto que eu havia embalado no colo durante as noites de febre, que eu havia levado ao médico quando quebrou o braço brincando de futebol, que eu havia consolado durante os primeiros desamores da adolescência. Aquele era um estranho cruel que compartilhava apenas o DNA comigo, mas que havia perdido completamente qualquer vestígio de humanidade ou amor filial. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Era uma mistura de dor, decepção, raiva e algo que eu nunca havia sentido antes. Um ódio profundo e gelado que começava a nascer no fundo da minha alma. Durante toda a minha vida eu havia sido uma pessoa pacífica, que evitava conflitos, que sempre tentava ver o lado bom das pessoas. Mas naquele momento, algo muito sombrio estava despertando dentro de mim. "Por que vocês estão fazendo isso comigo?" consegui perguntar, com a voz embargada e trêmula. "O que eu fiz de tão terrível para merecer essa crueldade?" Patrícia parou de rir por um momento e me olhou com uma expressão de desdém absoluto. Era como se eu fosse um inseto nojento que ela havia encontrado no banheiro e precisava esmagar com o sapato. "Você quer saber mesmo, Aparecida?" ela disse, pronunciando meu nome como se fosse uma palavra suja. "Você é uma mulher amarga, invejosa, que não suporta ver seu filho feliz. Fica sempre se intrometendo no nosso casamento, dando opinião sobre coisas que não entende, tentando competir comigo pelo amor dele. Você é exatamente como uma cobra, venenosa, rastejante, sempre tentando dar o bote quando ninguém está vendo." Cada palavra dela era como uma lâmina sendo enfiada na minha carne. Mas o pior ainda estava por vir. "Sabe qual é a diferença entre você e essa cobra morta?" Patrícia continuou, apontando para o animal dentro da caixa. "Essa aí pelo menos serve para alguma coisa depois de morta. Você não serve nem para isso. É só uma velha inútil que deveria sumir de uma vez por todas da nossa vida." Marcelo soltou mais uma gargalhada e fez um gesto aprovativo para a esposa, como se ela tivesse acabado de contar a melhor piada do mundo. Era evidente que aquela humilhação havia sido planejada pelos dois juntos. Não era apenas a maldade de Patrícia, era uma conspiração cruel entre marido e mulher para destruir a dignidade de uma senhora de 68 anos que nunca havia feito mal a ninguém. Fiquei sentada ali, segurando aquela caixa macabra, ouvindo as risadas dos dois
e sentindo minha alma se despedaçar em milhares de fragmentos. Era como se tudo que eu havia construído durante a vida inteira estivesse desmoronando na minha frente. Os anos de sacrifício para criar meu filho, o amor incondicional que sempre senti por ele, a esperança de ter uma família unida na velhice, tudo isso estava sendo destruído por duas pessoas que eu considerava as mais importantes da minha vida. Agora você pode levar sua alma gêmea para casa e colocar no seu quarto, disse Patrícia, voltando a rir. Assim vocês duas podem ficar juntas para sempre. Duas cobras velhas e fedorentas. Eu me levantei da poltrona como um zumbi, ainda segurando a caixa, sem conseguir articular uma palavra. Minha mente estava completamente em branco, como se tivesse sofrido um curto-circuito. Caminhei até a porta de entrada da casa como uma sonâmbula, ouvindo atrás de mim as gargalhadas dos dois ecoando pela sala de estar. "Feliz Natal, sogra querida!" gritou Patrícia quando eu já estava na porta. "Espero que goste do seu presente. Foi escolhido especialmente para você." Saí daquela casa carregando muito mais que uma caixa com uma cobra morta. Estava carregando a destruição completa da minha fé na humanidade, na família, no amor. Durante o trajeto de volta para Copacabana, dentro do táxi, fiquei olhando para aquela caixa no meu colo e tentando entender como havia chegado àquele ponto da minha vida. O motorista do táxi percebia que algo estava errado comigo, porque de vez em quando olhava pelo retrovisor com cara preocupada. Provavelmente pensava que eu estava com algum problema de saúde. Se soubesse que o problema era muito pior que isso, que era um problema da alma que talvez nunca mais tivesse cura. Quando cheguei no meu prédio, seu Raimundo, o porteiro, veio me ajudar a subir com a caixa. Ele também notou que eu estava estranha, mas não fez perguntas. Apenas me acompanhou até o elevador e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Respondi que estava tudo bem, mas era mentira. Nada estava bem e talvez nunca mais estivesse. Dentro do meu apartamento, coloquei a caixa em cima da mesa da sala e fiquei olhando para ela por muito tempo. Era surreal estar ali, na segurança do meu lar, carregando o símbolo da crueldade que havia sofrido poucas horas antes. O cheiro do animal morto estava impregnando toda a casa, mas eu parecia paralisada, incapaz de tomar qualquer atitude. Foi quando minha vizinha Benedita bateu na porta. Ela havia ouvido o barulho da minha chegada e veio ver se estava tudo bem comigo. Quando abri a porta, ela imediatamente percebeu que algo terrível havia acontecido. "Minha nossa, Aparecida! Você está com uma cara péssima. O que aconteceu no Natal?" Eu tentei explicar, mas as palavras saíam truncadas, sem nexo, intercaladas com soluços. Benedita entrou no apartamento e quando viu a caixa na mesa, com aquela cobra morta dentro, quase desmaiou de susto. "Que história é essa, menina? Quem foi que fez uma barbaridade dessas contigo?" Contei tudo para ela, desde o momento em que abri a caixa até as palavras cruéis que Patrícia havia dito. Benedita ficava cada vez mais indignada conforme eu relatava os detalhes daquela noite terrível. "Isso é crime, Aparecida. Não existe educação no mundo que justifique uma coisa dessas. E seu filho ainda riu? Que filho é esse que você criou?" Era exatamente a pergunta que não saía da minha cabeça. Que filho era aquele? Onde estava o menino carinhoso que eu havia educado? Como ele havia se transformado numa pessoa capaz de humilhar a própria mãe daquela forma tão cruel? Benedita me ajudou a se livrar da cobra, envolveu o animal morto em vários sacos plásticos e jogou no lixo. Depois fez um chá de camomila e ficou comigo até tarde da madrugada, tentando me consolar. Mas eu sabia que aquela ferida seria muito difícil de cicatrizar. Era uma dor que ia muito além do constrangimento ou da raiva. Era a dor de descobrir que as pessoas que você mais ama no mundo são capazes de te odiar a ponto de querer te destruir completamente. "Você não pode deixar isso passar em branco, Aparecida", disse Benedita antes de ir embora. "Gente assim precisa aprender que não pode fazer maldade com pessoas inocentes e sair impune. Eles pisaram em você porque acham que você é fraca, que não vai reagir. Mas eu conheço você há mais de 10 anos e sei que por trás dessa aparência de senhora pacata existe uma mulher muito mais forte do que eles imaginam." Depois que Benedita saiu, fiquei sozinha no meu apartamento, olhando para as paredes e pensando na vida que havia construído.
Todas aquelas fotos do Marcelo criança que estavam espalhadas pela casa, agora me causavam uma dor profunda no peito. Como aquele menino sorridente das fotografias havia se transformado no homem cruel que riu da minha humilhação. Passei a madrugada inteira acordada, repassando todos os momentos da minha vida em que eu havia me sacrificado por ele. As roupas que deixei de comprar para pagar a mensalidade da escola particular. As férias que nunca tirei porque todo o dinheiro ia para as necessidades dele. As noites que passei em claro cuidando dele quando estava doente. Os namorados que afastei da minha vida porque achava que eles podiam atrapalhar a educação do meu filho. Havia dedicado minha vida inteira a criar aquele menino da melhor forma possível. Nunca me casei de novo. Nunca coloquei ninguém como prioridade acima dele. Trabalhei incansavelmente durante décadas para que ele tivesse todas as oportunidades que eu nunca tive. E como ele retribuía todo esse amor e dedicação, com uma cobra morta numa caixa de presente e gargalhadas da minha dor. Foi durante aquela madrugada de insônia total que algo começou a mudar dentro de mim. A tristeza estava dando lugar a um sentimento muito mais perigoso. A sede de justiça. Não era apenas raiva. Era algo mais calculado, mais inteligente. Durante todos aqueles anos trabalhando no cartório, eu havia aprendido muitas coisas sobre as pessoas, sobre seus segredos, sobre como o mundo realmente funcionava por trás das aparências. Comecei a me lembrar de conversas que havia escutado no trabalho, de documentos que haviam passado pelas minhas mãos, de informações que pessoas próximas haviam compartilhado comigo ao longo dos anos. Minha mente, que durante a noite do Natal havia ficado completamente em branco devido ao choque, agora começava a funcionar com uma clareza assustadora. Se eles queriam guerra, iam descobrir que haviam escolhido o adversário errado. Eu podia ser uma senhora de 68 anos, aposentada e aparentemente inofensiva, mas 43 anos trabalhando com registro civil me haviam ensinado coisas que eles nem sonhavam que eu sabia. Conhecia pessoas em vários órgãos públicos, tinha acesso a informações privilegiadas, sabia como funcionavam os bastidores do poder. Mais importante que tudo isso, eu havia passado décadas observando como se destroem famílias e como se constrói evidências. Sabia exatamente quais eram os pontos fracos das pessoas, como descobrir seus segredos mais bem guardados, como usar o sistema a meu favor. Durante toda a minha vida, eu havia usado esses conhecimentos apenas para ajudar as pessoas. Agora, ia descobrir como era usá-los para fazer justiça. Quando o sol nasceu naquela manhã do dia 26 de dezembro, eu não era mais a mesma Aparecida Figueiredo que havia entrado naquela casa da Barra da Tijuca na véspera. A mulher ingênua que acreditava na bondade das pessoas havia morrido junto com aquela cobra. No lugar dela, havia nascido alguém muito mais perigoso. Uma senhora que não tinha mais nada a perder e que conhecia exatamente como funcionava o jogo sujo da vida. Levantei da poltrona onde havia passado a madrugada inteira e fui até o espelho do banheiro. Olhei bem para meu próprio rosto e fiz uma promessa solene para a mulher que estava refletida ali. Eles querem uma cobra? Vão descobrir o que é uma cobra de verdade. Mas quando tudo terminar, vão entender que mexeram com a pessoa errada. A partir daquele momento, cada ligação que eu faria, cada pessoa que eu procuraria, cada documento que eu conseguisse, tudo seria parte de um plano maior. Um plano que eles nunca imaginariam que uma velhinha inofensiva seria capaz de elaborar. Nos dias que se seguiram àquele Natal devastador, uma transformação profunda começou a acontecer dentro de mim. Era como se uma segunda personalidade estivesse emergindo das cinzas da mulher bondosa que eu havia sido durante toda a vida. Essa nova versão de mim mesma enxergava o mundo com olhos completamente diferentes, mais aguçados, mais desconfiados, infinitamente mais astutos. Durante minha carreira no cartório, eu havia desenvolvido uma habilidade especial para ler as entrelinhas da vida das pessoas. Quando alguém vinha registrar um divórcio, eu conseguia perceber pelas expressões faciais quem estava mentindo sobre os motivos da separação. Quando famílias vinham resolver questões de herança, era fácil identificar quem estava escondendo bens ou tentando enganar os outros herdeiros. Essas competências haviam ficado adormecidas durante minha aposentadoria.
mas agora estavam voltando com uma força impressionante. A primeira coisa que fiz foi começar a analisar sistematicamente o comportamento de Marcelo e Patrícia nos últimos anos. Revisei mentalmente todas as conversas que havíamos tido, todos os detalhes que eles haviam compartilhado sobre suas vidas, todas as contradições que eu havia ignorado por pura ingenuidade. Era espantoso como muitas peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar quando eu parei de olhar para eles com os olhos de mãe apaixonada e passei a observá-los com a perspicácia de uma investigadora experiente. Marcelo sempre foi meio evasivo quando falava sobre o trabalho na concessionária. Nas poucas vezes que tocávamos no assunto, ele mudava rapidamente o foco da conversa ou dava respostas vagas sobre os projetos que estava desenvolvendo. No passado, eu interpretava isso como modéstia profissional, mas agora começava a desconfiar que havia algo mais sinistro por trás dessa atitude reservada. Lembrei de uma conversa específica que havíamos tido alguns meses atrás, quando ele mencionou casualmente que estava otimizando alguns processos de vendas na empresa. Na época, não dei importância para a expressão, mas agora ela soava estranha na minha cabeça. Que tipo de otimização seria tão lucrativa a ponto de permitir que ele comprasse aquela casa luxuosa na Barra da Tijuca com um salário de gerente de concessionária? Comecei a fazer cálculos mentais baseados no que eu sabia sobre o mercado imobiliário carioca. A casa deles custava no mínimo 2 milhões de reais, valor que seria impossível de alcançar com a renda declarada que eles supostamente tinham. Mesmo somando o salário de Marcelo com os ganhos de Patrícia como influenciadora, os números não fechavam. Havia uma discrepância gritante entre o padrão de vida ostensivo que levavam e as fontes de renda que eu conhecia. Quanto a Patrícia, suas atividades profissionais sempre foram um mistério para mim. Ela falava vagamente sobre parcerias com marcas, campanhas publicitárias e eventos corporativos, mas nunca entrava em detalhes específicos sobre como esses trabalhos eram remunerados. Durante as poucas vezes que visitei a casa deles, notei que ela recebia constantemente encomendas de produtos caros, roupas, sapatos, cosméticos, eletrônicos, que supostamente eram presentes das empresas parceiras. O que mais me intrigava era a quantidade absurda de dinheiro que eles pareciam movimentar sem qualquer preocupação. Patrícia trocava de carro como quem troca de roupa, sempre comprando modelos importados 0 quilômetro. Viajavam internacionalmente pelo menos 3 vezes por ano, sempre se hospedando em hotéis 5 estrelas e postando fotos em restaurantes caríssimos. Gastavam fortunas em roupas de grife, joias, tratamentos estéticos, academias exclusivas e entretenimento de luxo. Foi durante uma madrugada de janeiro, enquanto eu organizava meus pensamentos sobre essas inconsistências financeiras, que tive uma epifania devastadora. Lembrei de uma situação específica que havia presenciado no cartório há alguns anos, quando um empresário foi preso por sonegação fiscal. O padrão de comportamento dele era exatamente igual ao que eu estava observando em Marcelo e Patrícia. Renda declarada modesta, mas estilo de vida incompatível com essa renda. Naquele momento entendi que minha investigação não podia ser apenas intuitiva ou baseada em suposições. Precisava de evidências concretas, documentos comprobatórios, provas irrefutáveis que pudessem sustentar minhas suspeitas. Felizmente, 43 anos trabalhando em órgão público me haviam ensinado exatamente como conseguir esse tipo de informação através dos canais legais apropriados. Minha primeira parada foi no apartamento da Glória, minha prima que trabalhava na Receita Federal há mais de 20 anos. Sempre tivemos uma relação próxima, e ela era uma das poucas pessoas da família que nunca demonstrou simpatia excessiva por Patrícia. Durante um café da tarde em sua casa em Ipanema, comecei a sondar sutilmente sobre procedimentos de fiscalização tributária. Glória, você que entende dessas coisas de imposto, como funciona quando uma pessoa ganha dinheiro na internet? Esses influenciadores precisam declarar tudo o que recebem das empresas? Ela me olhou com curiosidade, provavelmente se perguntando por que uma aposentada estaria interessada em questões fiscais tão específicas. Claro que precisam, prima. Qualquer renda precisa ser declarada, não importa se vem de salário, de freelance ou de parceria publicitária.
Muita gente acha que dinheiro de internet é invisível para o fisco. Mas hoje em dia, a Receita tem sistemas muito sofisticados para rastrear movimentações financeiras suspeitas. E se a pessoa não declarar? O que acontece? Dependendo do valor sonegado, pode dar cadeia. Sonegação fiscal é crime contra a ordem tributária, previsto no Código Penal. Quem sonega mais de R$100 mil pode pegar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa pesada e juros astronômicos. Saí da Casa da Glória com informações preciosas e uma estratégia bem definida na cabeça. Se minhas suspeitas estivessem corretas, Patrícia estava cometendo um crime federal que poderia resultar em prisão, mas ainda precisava de mais dados para construir um caso sólido. Meu segundo movimento foi procurar o Dr. Evandro Cavalcante, um advogado que havia conhecido durante meus anos de cartório. Ele sempre foi uma pessoa íntegra e competente, especializado em direito empresarial e criminal. Marquei uma consulta em seu escritório no centro da cidade, alegando que precisava de orientação sobre questões de herança. Durante nossa conversa, consegui extrair informações valiosas sobre como funcionam as investigações de crimes financeiros no Brasil. Dr. Evandro me explicou os procedimentos para denunciar irregularidades aos órgãos competentes, os tipos de evidência necessários para sustentar uma acusação e os prazos normais para a conclusão de investigações desse tipo. Doutora Aparecida, ele disse, usando o tratamento respeitoso que sempre me concedia. Questões financeiras são muito sérias no Brasil atual. O governo está fazendo um pente fino rigoroso para combater sonegação e lavagem de dinheiro. Qualquer pessoa que tenha informações concretas sobre irregularidades tem não apenas o direito, mas o dever cívico de comunicar às autoridades competentes. Esse comentário foi música para meus ouvidos. Estava ficando claro que minha missão não era apenas uma vingança pessoal, mas uma questão de justiça social. Se Marcelo e Patrícia estavam realmente cometendo crimes, tinham que pagar pelas consequências de seus atos. Meu terceiro passo foi reativar contatos antigos do mundo dos cartórios e repartições públicas. Durante 4 décadas de trabalho, eu havia construído uma rede impressionante de relacionamentos com pessoas que ocupavam posições-chave em diversos órgãos governamentais. Muitos desses funcionários já estavam aposentados, como eu, mas outros continuavam ativos e bem posicionados na hierarquia pública. Comecei com a Benedita, que apesar de ser minha vizinha, também havia trabalhado durante anos no Detran, e mantinha amizades sólidas com pessoas que ainda atuavam no órgão. Durante uma de nossas conversas vespertinas no terraço do prédio, mencionei casualmente que estava preocupada com os gastos excessivos do meu filho. Benedita, você que conhece gente no Detran, seria possível saber quantos carros uma pessoa tem no nome dela? Estou desconfiada que Marcelo está comprando veículos além da conta e escondendo isso de mim. Claro que é possível, Aparecida. Esses dados são públicos, qualquer cidadão pode consultar. Tenho uma amiga que trabalha lá há mais de 15 anos. Posso pedir para ela fazer uma pesquisa discreta. Em 3 dias, Benedita me trouxe informações surpreendentes. Marcelo tinha 5 veículos registrados em seu nome, todos modelos caros dos últimos 2 anos. Patrícia possuía mais 3 carros, incluindo uma BMW importada que custava mais de R$300 mil. Era um patrimônio automotivo totalmente incompatível com a renda que eles supostamente declaravam. Meu quarto movimento foi contatar a Joana, minha antiga empregada doméstica que agora trabalhava para uma família rica da Barra da Tijuca. Ela conhecia muitas outras domésticas da região e poderia me fornecer informações privilegiadas sobre o cotidiano de Marcelo e Patrícia sem levantar suspeitas. Joana, você que conhece todo mundo na Barra, já ouviu alguma coisa sobre a rotina do meu filho e da minha nora? Estou preocupada com eles, parece que estão gastando muito dinheiro ultimamente. Dona Aparecida, todo mundo comenta sobre aquele casal. Eles vivem dando festas caras, contratam buffets de luxo pelo menos uma vez por mês. A empregada deles, que é minha conhecida, disse que a patroa recebe malotes de dinheiro toda semana e nunca passa recibo para ninguém. Coisa muito estranha, se me permite falar. Essas revelações foram o último elemento que eu precisava para confirmar minhas suspeitas. O padrão de comportamento estava ficando cristalino. Renda oficial modesta,
mas movimentação financeira intensa e sigilosa. Era exatamente assim que funcionavam os esquemas de sonegação e lavagem de dinheiro, que eu havia visto sendo investigados durante meus anos de trabalho. A partir desse momento, minha estratégia mudou completamente de patamar. Não estava mais lidando com uma questão familiar de relacionamento conturbado, mas com um possível caso criminal que envolvia crimes contra a ordem tributária e econômica. A humilhação que eu havia sofrido no Natal agora parecia um detalhe menor diante da gravidade das irregularidades que estava descobrindo. Passei as semanas seguintes documentando sistematicamente tudo o que havia descoberto. Criei arquivos organizados com datas, valores, fontes de informação e evidências correlatas. Fotografei discretamente os carros deles durante minhas raras visitas. Anotei os gastos excessivos que eles faziam questão de ostentar nas redes sociais. Registrei as contradições entre o que diziam ganhar e o que efetivamente gastavam. O mais irônico de toda essa situação era que eles próprios estavam me fornecendo evidências contra si mesmos através das redes sociais. Patrícia postava constantemente fotos de suas compras extravagantes, viagens caríssimas e presentes luxuosos que ganhava de empresas parceiras. Marcelo compartilhava imagens dos carros novos, dos restaurantes exclusivos que frequentava e dos equipamentos eletrônicos importados que comprava regularmente. Era como se eles estivessem criando um catálogo completo de seus crimes para facilitar meu trabalho de investigação. Cada post nas redes sociais era mais uma peça de evidência que eu podia usar contra eles. Cada ostentação pública era mais uma prova de que sua renda real era muito maior do que aquela que declaravam oficialmente. Durante esse período de investigação intensa, algo muito interessante começou a acontecer comigo emocionalmente. A dor da humilhação estava sendo gradualmente substituída por uma satisfação intelectual profunda. Era estimulante usar minha experiência e meus contatos para desvendar a verdade por trás das aparências. Sentia como se estivesse voltando ao auge da minha capacidade profissional, mas agora aplicando essas habilidades para uma causa pessoal urgente. Também comecei a perceber que minha transformação não era apenas estratégica, mas também psicológica. A mulher submissa e conciliadora que eu havia sido durante décadas estava dando lugar a uma versão muito mais assertiva e determinada de mim mesma. Pela primeira vez na vida, eu estava priorizando meus próprios interesses acima da necessidade de agradar outras pessoas ou manter a paz familiar. Era uma sensação simultaneamente assustadora e libertadora. Assustadora porque eu não reconhecia completamente essa nova versão de mim mesma. Libertadora porque finalmente estava assumindo o controle da minha própria narrativa, deixando de ser vítima para me tornar protagonista da minha história. Quando fevereiro chegou, eu já tinha material suficiente para construir um caso sólido contra os dois. Mas sabia que não podia agir precipitadamente. Precisava de uma estratégia cuidadosamente planejada que maximizasse o impacto das revelações e minimizasse as chances de eles conseguirem se esquivar das consequências. Foi então que tomei a decisão mais importante de toda essa jornada. Não ia apenas denunciá-los às autoridades competentes. Ia fazer isso de uma forma tão espetacular e devastadora que eles jamais conseguiriam se recuperar completamente do golpe. Queria que eles sentissem na pele a mesma humilhação que eu havia experimentado naquela noite terrível de Natal. A cobra morta que eles haviam usado para me simbolizar estava prestes a se transformar em uma metáfora muito mais apropriada para eles próprios. Março chegou com um calor sufocante no Rio de Janeiro, mas eu estava completamente imune às altas temperaturas. Minha mente funcionava com a precisão de uma máquina bem lubrificada, processando informações, estabelecendo conexões e elaborando estratégias com uma eficiência que me surpreendeu. Era como se todos aqueles anos de aposentadoria pacata tivessem sido apenas um período de hibernação, e agora eu estivesse despertando com poderes que nem sabia que possuía. O primeiro grande avanço na minha investigação aconteceu através de uma fonte totalmente inesperada. Durante uma consulta médica de rotina no Hospital Samaritano, encontrei por acaso a Marina, uma antiga colega do cartório que agora trabalhava no setor de auditoria de uma empresa de contabilidade especializada em pequenas empresas e profissionais liberais.
Marina sempre foi uma pessoa meticulosa e observadora, qualidades que a tornaram uma auditora excepcional. Quando soube da minha situação familiar, obviamente omiti os detalhes mais sórdidos da história, ela se ofereceu para fazer algumas verificações discretas sobre a situação fiscal de Marcelo e Patrícia. Aparecida, com os recursos que temos hoje, é relativamente fácil identificar inconsistências entre renda declarada e patrimônio aparente. Se você suspeita que há algo errado, posso orientar sobre quais documentos públicos podem ser consultados legalmente. 2 semanas depois, Marina me trouxe um relatório informal que mudou completamente minha compreensão sobre a extensão dos crimes que meu filho e minha nora estavam cometendo. As descobertas eram muito mais graves do que eu havia imaginado inicialmente. Patrícia havia criado 3 empresas diferentes, todas registradas como MEI, microempreendedor individual, cada uma com um CNPJ distinto e atividades ligeiramente diferentes: consultoria em marketing digital, produção de conteúdo publicitário e serviços de influência digital. Essa fragmentação permitia que ela recebesse valores muito superiores ao limite legal estabelecido para microempresários, burlando completamente o sistema tributário. Cada empresa declarava exatamente o faturamento máximo permitido pela legislação, mas Marina descobriu que havia dezenas de transferências bancárias adicionais sendo feitas diretamente para contas pessoais de Patrícia, sem qualquer registro fiscal. Eram pagamentos de empresas multinacionais que ela omitia completamente de suas declarações, criando um esquema sofisticado de sonegação que movimentava centenas de milhares de reais anualmente. O mais impressionante, explicou Marina, é que ela criou até mesmo uma empresa em nome da mãe dela, uma senhora de 75 anos, que provavelmente nem sabe que é sócia de uma firma de marketing digital. É um esquema clássico de usar pessoas de confiança para diluir a carga tributária e esconder movimentações financeiras suspeitas. Quanto a Marcelo, as irregularidades eram ainda mais chocantes. Marina descobriu que ele havia montado um esquema complexo de vendas fantasma na concessionária onde trabalhava. Utilizando documentos de clientes inexistentes, ele registrava vendas fictícias de veículos que depois eram devolvidos por problemas burocráticos inventados. Essa manobra gerava comissões artificiais que eram embolsadas por ele, enquanto os carros permaneciam no estoque da empresa. Além disso, Marcelo havia estabelecido parcerias não oficiais com despachantes e empresários do ramo automotivo, facilitando aprovações de financiamentos para clientes com restrições de crédito em troca de propinas substanciais. Era um esquema que envolvia não apenas sonegação fiscal, mas também corrupção ativa, falsificação de documentos e possivelmente lavagem de dinheiro. Seu filho está sentado em cima de uma bomba relógio Aparecida, alertou Marina com uma expressão grave. Esse tipo de esquema sempre acaba sendo descoberto, e quando isso acontece, as consequências são devastadoras. Estamos falando de crimes que podem resultar em prisão, perda de todos os bens e destruição completa da reputação. Armada com essas informações explosivas, dei início à segunda fase da minha investigação: a coleta de evidências físicas que pudessem comprovar definitivamente todas as suspeitas levantadas por Marina. Sabia que denúncias baseadas apenas em indícios não teriam o impacto que eu desejava. Precisava de provas irrefutáveis, documentos concretos, registros que tornassem impossível qualquer tentativa de negação ou manipulação. Meu primeiro alvo foi a casa deles na Barra da Tijuca. Durante anos eu havia visitado aquela residência como a sogra respeitosa que sempre fui, mas agora, cada visita se transformaria numa missão de espionagem cuidadosamente planejada. Felizmente, eles nunca suspeitaram que uma velhinha aposentada pudesse representar qualquer ameaça aos seus esquemas criminosos. Durante uma visita em abril, sob o pretexto de comemorar o aniversário de Marcelo, consegui fotografar discretamente vários documentos que estavam espalhados pelo escritório dele no segundo andar da casa. Utilizei o telefone celular que Benedita havia me ensinado a operar com mais eficiência, fingindo que estava apenas tirando fotos da família reunida. Entre os documentos fotografados estavam contratos de parceria publicitária que Patrícia mantinha com empresas multinacionais,
nos quais os valores eram muito superiores àqueles que ela declarava oficialmente. Encontrei também planilhas manuscritas com anotações sobre comissões extras e bonificações especiais que Marcelo recebia na concessionária, valores que claramente não constavam em sua declaração de renda. O mais incriminador foram os extratos bancários parciais de contas que eles mantinham em bancos diferentes daqueles onde recebiam seus salários oficiais. Eram movimentações milionárias que aconteciam mensalmente, totalmente desconectadas de suas fontes de renda declaradas. Era a prova cabal de que ambos mantinham uma vida financeira paralela e completamente irregular. Durante essa mesma visita, aproveitei um momento em que eles saíram para comprar bebidas para a festa e consegui acessar rapidamente o computador pessoal de Patrícia, que ela havia deixado ligado na sala. Minha experiência com sistemas informatizados do cartório me permitiu navegar pelos arquivos dela com relativa facilidade. Descobri pastas inteiras dedicadas ao controle de seus esquemas tributários. Havia planilhas detalhadas sobre receitas oficiais versus receitas reais, calendários de pagamentos que eram deliberadamente fragmentados para evitar detecção fiscal e até mesmo orientações por escrito sobre como responder caso fosse questionada por auditores da Receita Federal. Mais chocante ainda foram as conversas por aplicativo de mensagens que ela mantinha com outros influenciadores, nas quais trocavam dicas sobre como otimizar a carga tributária através de métodos claramente ilegais. Era uma verdadeira academia do crime, onde pessoas públicas ensinavam umas às outras como burlar a legislação fiscal brasileira. Copiei discretamente esses arquivos para um pendrive que havia levado escondido na bolsa, certificando-me de não deixar rastros da minha atividade no computador. Quando eles voltaram da compra, eu estava sentada tranquilamente no sofá, folheando uma revista, como se nada tivesse acontecido. A terceira fase da minha investigação envolveu a obtenção de informações junto às instituições financeiras, onde eles movimentavam dinheiro. Obviamente, eu não tinha acesso direto a essas informações, mas descobri que existiam maneiras legais de obter dados bancários quando há suspeitas fundamentadas de crimes fiscais. Foi quando procurei novamente o Dr. Evandro Cavalcante, desta vez sendo completamente honesta sobre minhas descobertas e minhas intenções. Mostrei todas as evidências que havia coletado e pedi orientação sobre os procedimentos legais para formalizar denúncias criminais contra a sonegação fiscal e corrupção. Dr. Evandro ficou genuinamente impressionado com a qualidade e a abrangência do material que eu havia reunido. Doutora Aparecida, isso aqui é trabalho de investigador profissional. Como a senhora conseguiu obter informações tão detalhadas e precisas? Expliquei minha estratégia, meus contatos, minha experiência no cartório e minha determinação em buscar justiça. Ele me ouviu com atenção crescente, ocasionalmente balançando a cabeça em sinal de admiração pela sofisticação da minha abordagem. Tenho que admitir que estou impressionado, disse ele quando terminei meu relato. Raramente vejo casos tão bem documentados chegando ao meu escritório. Com esse material, podemos construir denúncias simultâneas na Receita Federal, no Ministério Público Federal e na Polícia Civil. Será um bombardeio jurídico do qual eles dificilmente conseguirão se recuperar. Doutor, Evandro se ofereceu para conduzir todo o processo legal de forma gratuita, alegando que casos de combate à corrupção e sonegação fiscal eram uma questão de interesse público que justificava seu envolvimento pro bono. Mais importante ainda, ele garantiu que minha identidade como denunciante seria mantida em sigilo até o momento apropriado para a revelação. Durante maio, trabalhamos juntos na elaboração de dossiês específicos para cada órgão competente. Organizamos as evidências por tipo de crime, estabelecemos uma cronologia detalhada das irregularidades, identificamos as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos esquemas e calculamos os valores aproximados dos danos causados ao erário público. O material resultante era verdadeiramente impressionante. 3 volumes encadernados, totalizando mais de 200 páginas de documentos, fotografias, planilhas e análises jurídicas. Era um trabalho que rivalizava com investigações conduzidas por procuradores especializados em crimes de colarinho branco.
Enquanto o Dr. Evandro finalizava os aspectos técnicos das denúncias, eu me dediquei à quarta fase da minha investigação, a infiltração nas redes sociais e contatos profissionais de Marcelo e Patrícia, para obter informações sobre futuros crimes que eles estavam planejando. Através da Joana, consegui contato com outras empregadas domésticas que trabalhavam para influenciadores e empresários da Barra da Tijuca. Essas mulheres formavam uma rede informal de informações privilegiadas sobre a vida íntima de seus patrões, e muitas delas estavam dispostas a compartilhar detalhes comprometedores sobre pessoas que as tratavam com desrespeito. Foi assim que descobri que Patrícia estava planejando expandir seus esquemas fraudulentos através da criação de uma escola online de empreendedorismo digital, onde venderia cursos caríssimos, ensinando técnicas que ela própria utilizava para sonegar impostos. Era um plano audacioso de transformar conhecimento criminoso em fonte de renda adicional. Marcelo, por sua vez, estava articulando uma sociedade informal com um empresário do setor automotivo para montar uma revenda clandestina de carros importados. A ideia era importar veículos de luxo através de empresas fantasma, vender sem emitir notas fiscais e dividir os lucros entre os sócios, burlando completamente a legislação tributária e alfandegária. Essas informações sobre crimes futuros eram fundamentais para a estratégia que eu estava desenvolvendo. Não queria apenas puni-los pelos crimes passados, mas também impedir que continuassem prejudicando outras pessoas e lesando o patrimônio público através de novos esquemas fraudulentos. Em junho, quando todas as denúncias formais já estavam protocoladas nos órgãos competentes, comecei a planejar a fase final da minha vingança. A revelação pública e simultânea de todas as evidências que eu havia coletado. Queria que eles descobrissem sobre a investigação da forma mais humilhante possível, preferencialmente na frente de pessoas importantes de seus círculos sociais e profissionais. A oportunidade perfeita surgiu quando Patrícia anunciou nas redes sociais que faria uma festa de lançamento de sua nova empresa de consultoria digital, evento que aconteceria em julho na própria casa deles. Seria uma celebração pomposa, com a presença de dezenas de influenciadores, empresários e pessoas do meio publicitário carioca. Sabia que essa festa seria o cenário ideal para executar meu plano de vingança. Eles estariam no auge da arrogância, comemorando seus sucessos fraudulentos na frente de suas vítimas e admiradores inconscientes. Seria o momento perfeito para mostrar a todos os presentes quem realmente eram aquelas duas pessoas que se apresentavam como empreendedores de sucesso. A ironia da situação era deliciosa. Eles iam usar uma festa financiada com dinheiro sonegado para comemorar a criação de uma empresa que serviria para cometer ainda mais crimes fiscais. E eu estaria lá, como a sogra desprezada, para entregar pessoalmente o presente que havia preparado especialmente para eles. A festa de lançamento da nova empresa de Patrícia estava marcada para o último sábado de julho, e eu recebi o convite através de uma mensagem fria e protocolar no WhatsApp. Era óbvio que minha presença não era desejada, mas eles precisavam manter as aparências sociais de uma família harmoniosa. Para eles, eu seria apenas a sogra chata no canto da sala, uma figura decorativa que eles toleravam por obrigação social. Como estavam enganados. Durante as 3 semanas que antecederam a festa, finalizei todos os preparativos do meu plano com a precisão de um general, preparando uma batalha decisiva. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, cada variável foi considerada, cada possível reação foi antecipada. Dr. Evandro me ajudou a sincronizar as denúncias oficiais com minha revelação pública, garantindo que o impacto legal e social acontecesse simultaneamente. O advogado estava genuinamente entusiasmado com a operação que havíamos planejado juntos. Doutora Aparecida, em 30 anos de carreira, nunca vi uma estratégia tão elegante e devastadora. Quando tudo isso estiver terminado, seu caso vai virar estudo de referência nas faculdades de Direito. Na manhã da festa, acordei às 5 horas da madrugada com uma sensação estranha de calma absoluta. Era como se todo o nervosismo, toda a ansiedade e toda a raiva dos últimos meses
tivessem se transformado numa determinação fria e implacável. Tomei meu banho com tranquilidade, escolhi minha roupa mais elegante e me arrumei como se fosse para um evento de gala. Olhei para meu reflexo no espelho e vi uma mulher completamente diferente daquela que havia sido humilhada 8 meses atrás. Meus olhos tinham uma intensidade nova. Minha postura demonstrava uma confiança que eu nunca havia possuído. Minha expressão revelava a satisfação de quem estava prestes a fazer justiça ser feita. Hoje é o dia, murmurei para meu reflexo. Hoje eles vão descobrir que mexeram com a pessoa errada. Doutor, Evandro passou em meu apartamento às 4 horas da tarde para me entregar os envelopes lacrados que seriam o centro da minha apresentação. Eram documentos oficiais dos órgãos competentes, confirmando que as denúncias haviam sido formalmente aceitas e que investigações criminais já estavam em andamento. Também trazia cópias autenticadas de todas as evidências que havíamos coletado, organizadas em pastas individualizadas para cada tipo de crime identificado. Os investigadores da Polícia Federal já estão a postos. Ele me informou com um sorriso cúmplice. Assim que a senhora der o sinal combinado, eles executarão os mandados de busca e apreensão simultaneamente na casa, na empresa de Marcelo e nos endereços das firmas Fantasma de Patrícia. Será uma operação coordenada que eles jamais esquecerão. Cheguei à festa às 7 horas da noite, carregando uma bolsa discreta onde estavam guardados os envelopes que mudariam a vida de todos os presentes. A casa estava transformada num cenário de Hollywood, com decoração sofisticada, iluminação profissional e um buffet que deveria ter custado mais que meu salário de aposentada de um ano inteiro. Havia pelo menos 80 convidados circulando pelos ambientes, influenciadores famosos, empresários do meio publicitário, jornalistas de revistas de moda, fotógrafos sociais e aquela fauna típica dos eventos de lançamento cariocas. Todo mundo estava vestido de forma impecável, bebendo champanhe francês e elogiando a visão empreendedora de Patrícia. Marcelo me recebeu na porta com um abraço mecânico e um sorriso forçado. Oi, mãe! Que bom que você veio. Patrícia ficou muito feliz quando soube que você confirmou presença. Mentira descarada, obviamente. Mas eu retribuí com minha melhor performance de sogra orgulhosa. Não perderia por nada no mundo, filho. Estou muito curiosa para conhecer melhor os projetos da Patrícia. Patrícia apareceu alguns minutos depois, deslumbrante num vestido de grife que custava mais que um carro popular. Ela me cumprimentou com beijinhos no ar e aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Aparecida, que alegria ter você aqui conosco. Espero que aproveite a festa. Preparamos tudo com muito carinho para nossos amigos mais queridos. A hipocrisia era tão espessa que eu poderia cortar com uma faca, mas mantive minha expressão serena e educada. Tenho certeza de que será uma noite inesquecível, Patrícia. Vocês realmente sabem como impressionar as pessoas. Durante as 2 primeiras horas da festa, circulei pelos ambientes observando os convidados e esperando o momento certo para minha intervenção. Era fascinante ouvir as conversas que aconteciam ao meu redor. Pessoas discutindo estratégias de sonegação fiscal como se fossem técnicas legítimas de planejamento tributário. Influenciadores compartilhando métodos para esconder rendimentos de seus seguidores. Empresários vangloriando-se de como conseguiam otimizar seus impostos através de expedientes claramente criminosos. Era um ambiente de total impunidade moral, onde o crime era celebrado como inteligência empresarial e a fraude era vista como competência profissional. Quanto mais eu ouvia, mais satisfeita ficava com a operação que estava prestes a executar. Às 9h30 da noite, Patrícia subiu numa pequena plataforma improvisada na sala principal e pediu a atenção de todos os presentes. Era o momento que ela havia planejado para fazer seu discurso de lançamento da nova empresa, apresentando seus planos grandiosos para o futuro. Amigos queridos, ela começou com voz emocionada. Hoje é um dia muito especial para mim. Depois de anos construindo minha carreira como influenciadora digital, finalmente estou pronta para dar o próximo passo. Ensinar outras pessoas a alcançarem o mesmo sucesso que eu consegui. Aplausos entusiasmados ecoaram pela sala. Patrícia continuou falando sobre sua trajetória, seus métodos inovadores, sua visão de futuro para o mercado digital brasileiro. Era um discurso perfeitamente ensaiado,
cheio de buzzwords do mundo empresarial e promessas sedutoras de enriquecimento rápido. Minha nova empresa vai revolucionar o ensino de empreendedorismo digital no Brasil, ela prosseguiu, oferecendo cursos exclusivos onde vou compartilhar todos os segredos que me permitiram construir um patrimônio milionário em menos de 5 anos. Foi nesse momento exato que eu decidi agir. Levantei da poltrona onde estava sentada e caminhei lentamente até a plataforma onde Patrícia discursava. Todos os olhares se voltaram para mim, provavelmente imaginando que a sogra idosa queria fazer algum comentário carinhoso sobre o sucesso da nora. Com licença, Patrícia, eu disse com voz firme e clara. Posso interromper um momentinho? Tenho algo muito importante para compartilhar com todos os presentes. Ela ficou visivelmente constrangida com minha intervenção, mas não podia me expulsar da plataforma sem causar um escândalo social. Claro, Aparecida. O que você gostaria de falar? Respirei fundo e olhei diretamente para a plateia de empresários e influenciadores que me observavam com curiosidade crescente. Era chegado o momento da verdade. Senhoras e senhores, comecei com voz solene. Antes que vocês invistam tempo e dinheiro nos cursos que Patrícia está oferecendo, acredito que merecem conhecer alguns fatos importantes sobre os métodos que ela realmente utiliza para gerar renda. O silêncio na sala foi instantâneo e absoluto. Patrícia empalideceu visivelmente, e eu pude ver Marcelo se aproximando rapidamente da plataforma com uma expressão de pânico no rosto. Retirei o primeiro envelope da minha bolsa e o abri cerimoniosamente diante de todos. Tenho aqui documentos oficiais da Receita Federal, confirmando que Patrícia mantém 3 empresas fraudulentas, sonegando impostos há mais de 4 anos através de esquemas sofisticados de fragmentação de receitas. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Várias pessoas começaram a se aproximar para ouvir melhor o que eu estava dizendo. Também possuo evidências de que meu filho Marcelo, que vocês conhecem como gerente bem-sucedido, na verdade opera um esquema de vendas fantasma em sua empresa, além de receber propinas de despachantes e empresários do ramo automotivo. Patrícia tentou me interromper, mas sua voz estava completamente embargada. Marcelo chegou até a plataforma e tentou puxar meu braço, mas eu me desvencilhei com uma firmeza que o surpreendeu. Não terminei ainda, eu disse, olhando diretamente nos olhos dos dois. Vocês querem saber os verdadeiros segredos do sucesso de Patrícia? São sonegação fiscal, falsificação de documentos, uso de empresas fantasma e corrupção ativa. Esses são os métodos que ela estava prestes a ensinar para vocês. O tumulto na sala estava crescendo rapidamente. Vários convidados começaram a questionar uns aos outros sobre a veracidade das minhas acusações, enquanto outros começaram a se afastar discretamente da confusão. Foi quando retirei o segundo envelope, contendo as cópias autenticadas de todas as evidências que havia coletado ao longo dos últimos meses. Tenho aqui contratos fraudulentos, extratos bancários de contas ocultas, planilhas de controle de propinas, conversas por aplicativo onde eles ensinam outros criminosos a burlar a fiscalização e fotografias de documentos incriminadores que obtive durante minhas investigações. Comecei a distribuir cópias dos documentos para os convidados mais próximos, que os examinavam com expressões de incredulidade e horror crescentes. Era surreal ver aquelas pessoas elegantes e sofisticadas descobrindo que haviam sido convidadas para uma festa financiada com dinheiro de origem criminosa. O mais impressionante, continuei com voz cada vez mais forte, é que tudo isso estava sendo usado para financiar este estilo de vida ostensivo que vocês estão admirando aqui hoje. Esta casa, estes carros, esta festa, tudo foi pago com dinheiro sonegado dos impostos que deveriam estar financiando hospitais, escolas e segurança pública. Marcelo finalmente conseguiu encontrar sua voz e tentou uma defesa desesperada. Mãe, você enlouqueceu completamente. Essas acusações são absurdas. Você está inventando tudo isso. Sorri para ele com uma serenidade que deve ter sido ainda mais assustadora que minha raiva. Não estou inventando nada, Marcelo. Cada palavra que disse está documentada e foi formalmente denunciada às autoridades competentes. Aliás, acredito que eles devem estar chegando aqui a qualquer momento. Como se eu tivesse invocado pelo nome,
O som de sirenes começou a ecoar do lado de fora da casa. Através das janelas era possível ver luzes vermelhas e azuis se aproximando rapidamente da entrada do condomínio. O pânico tomou conta do ambiente. Vários convidados começaram a correr em direção às saídas. Outros permaneceram paralisados, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns pegaram seus telefones para gravar a confusão que se instalara. "Vocês me deram uma cobra morta de presente no Natal", eu disse, olhando alternadamente para Marcelo e Patrícia. "Mas descobriram que mexeram com a cobra errada. Agora vocês que vão se arrastar pela lama que criaram com suas próprias mãos." A última coisa que vi antes dos policiais federais entrarem na casa foram as expressões de terror absoluto nos rostos dos dois. Era a mesma expressão que eu havia tido ao abrir aquela caixa maldita 8 meses atrás, mas multiplicada por 1000. A justiça finalmente estava sendo feita, e eu nunca havia me sentido tão em paz na minha vida inteira. Agora que contei minha história completa para vocês, preciso compartilhar como tudo terminou e as lições que aprendi durante essa jornada que mudou completamente minha vida. Quando olho para trás e vejo a mulher que eu era 8 meses atrás, mal consigo acreditar na transformação que aconteceu dentro de mim. Aquela noite na festa de Patrícia foi apenas o início do que se tornaria o maior escândalo financeiro da Barra da Tijuca em anos. Os agentes da Polícia Federal executaram mandados simultâneos na casa deles, na concessionária onde Marcelo trabalhava e nos endereços das 3 empresas fantasma que Patrícia mantinha. Foi uma operação coordenada que envolveu mais de 20 investigadores e resultou na apreensão de documentos suficientes para encher 2 caminhões. Nos dias seguintes, a imprensa carioca cobriu extensivamente o caso. Patrícia, que sempre adorou aparecer nas redes sociais, agora estava estampada nos jornais como exemplo de influenciadora criminosa que ensinava sonegação fiscal disfarçada de empreendedorismo digital. Marcelo perdeu o emprego imediatamente e teve todos os seus bens bloqueados pela justiça como garantia para o pagamento das multas que estavam sendo calculadas. A investigação revelou que os crimes deles eram ainda piores do que eu havia descoberto inicialmente. Além da sonegação fiscal e das vendas fraudulentas, eles estavam envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro que incluía outros influenciadores e empresários do meio publicitário carioca. Era uma rede criminosa sofisticada que movimentava milhões de reais anualmente, prejudicando não apenas o governo federal, mas também pequenos empresários que competiam de forma honesta no mercado digital. O processo criminal se estendeu por meses, durante os quais acompanhei cada audiência, cada decisão judicial, cada nova revelação que emergia das investigações. Dr. Evandro conduziu meu acompanhamento jurídico com competência excepcional, garantindo que minha participação como denunciante fosse reconhecida e protegida legalmente. Em dezembro, exatamente 1 ano depois daquele Natal terrível que mudou tudo, o juiz proferiu a sentença final. Patrícia foi condenada a 4 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, além de uma multa de R$2.400.000. Marcelo recebeu 3 anos e 8 meses de prisão, mais uma multa de R$1.800.000. Ambos foram declarados incapazes civilmente de exercer atividades empresariais por 10 anos após o cumprimento das penas. Mas as consequências foram muito além das punições criminais. A casa luxuosa da Barra da Tijuca foi leiloada pela Justiça para quitar parte das dívidas com o governo federal. Os 8 carros que possuíam foram confiscados e vendidos em asta pública. As contas bancárias foram bloqueadas e todo o dinheiro encontrado foi revertido para programas sociais de educação e saúde pública. Patrícia teve que deletar todas suas redes sociais depois que foi bombardeada com comentários de seguidores revoltados que descobriram ter sido enganados por anos. Sua reputação no meio digital foi completamente destruída. E hoje, ela enfrenta dezenas de processos movidos por pessoas que compraram seus cursos, achando que estavam aprendendo técnicas legais de empreendedorismo. Marcelo nunca mais conseguiu emprego no setor automotivo. Seu nome ficou queimado no mercado carioca e ele teve que se mudar para uma cidade do interior do estado onde ninguém o conhece. Trabalha agora como vendedor numa loja de roupas, ganhando um salário mínimo e tentando reconstruir sua vida do zero.
Durante todo esse processo, mantive minha dignidade e minha serenidade. Nunca demonstrei alegria sádica com o sofrimento deles, mas também nunca senti arrependimento pelas escolhas que fiz. Simplesmente havia feito o que qualquer cidadão consciente deveria fazer ao descobrir crimes sendo cometidos contra o patrimônio público. Denunciei as autoridades competentes e forneci todas as evidências necessárias para que a justiça fosse feita. O mais importante de tudo é que essa experiência me ensinou lições valiosas sobre força interior, dignidade pessoal e a importância de nunca subestimar ninguém. Durante décadas eu havia sido uma pessoa submissa, que evitava conflitos e sempre tentava agradar todo mundo. Descobri que por trás dessa fachada de gentileza, havia uma mulher muito mais corajosa e determinada do que eu imaginava. Hoje, aos 69 anos, vivo uma vida completamente diferente da que tinha antes. Mudei meu testamento e deixei toda a minha herança para instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados pela família. Estabeleci um fundo de auxílio para empregadas domésticas que sofrem maus tratos de seus patrões. Criei uma bolsa de estudos para jovens de baixa renda que querem estudar direito e se especializar em combate à corrupção. Também me tornei voluntária numa organização que orienta idosos sobre como se proteger de golpes financeiros e abusos familiares. Minha experiência pessoal me credencia de forma única para ajudar outras pessoas que passam por situações parecidas com a que vivi. É gratificante ver que posso transformar minha dor em instrumento de ajuda para quem precisa. Meu relacionamento com a família mudou completamente. Não tenho mais contato com Marcelo, e isso não me causa tristeza. Na verdade, sinto uma paz profunda por ter me libertado de relações tóxicas que me faziam mal há anos. Descobri que família verdadeira não é quem compartilha o mesmo sangue, mas quem demonstra amor, respeito e consideração genuínos. Hoje minhas relações mais próximas são com Benedita, com o Dr. Evandro, com as mulheres do grupo de voluntárias, com os funcionários do prédio que sempre me trataram com carinho. São pessoas que valorizam minha presença, que respeitam minha opinião, que se preocupam sinceramente com o meu bem-estar. Isso é muito mais valioso que laços familiares mantidos apenas por obrigação social. Aprendi também que nunca é tarde para descobrir quem realmente somos por trás das máscaras que usamos para agradar os outros. Durante 70 anos eu acreditei ser uma pessoa fraca, dependente da aprovação alheia, incapaz de tomar decisões difíceis. Descobri que essa percepção estava completamente errada. Sou uma mulher forte, inteligente, determinada e perfeitamente capaz de lutar pelos meus direitos quando necessário. A experiência me ensinou que o respeito não é algo que se ganha sendo submisso ou tentando agradar todo mundo. Respeito se conquista através da dignidade, da coerência entre valores e ações, da coragem de fazer o que é certo mesmo quando isso é difícil. Hoje as pessoas me tratam de forma completamente diferente porque eu me comporto de forma diferente. Outra lição fundamental foi entender que conhecimento é poder, especialmente quando você sabe como usar esse conhecimento de forma estratégica. Meus anos de trabalho no cartório me forneceram habilidades e contatos que foram decisivos para o sucesso da minha investigação. Cada experiência profissional, cada relacionamento construído ao longo da vida, cada competência desenvolvida pode se tornar uma ferramenta valiosa quando você precisa enfrentar desafios importantes. Também compreendi que a paciência e a persistência são armas muito mais poderosas que a raiva e a impulsividade. Se eu tivesse reagido de forma emocional naquela noite de Natal, provavelmente teria criado apenas uma briga familiar que não levaria a nada concreto. Ao escolher investigar metodicamente e agir de forma planejada, consegui resultados muito mais efetivos e duradouros. Quero que minha história sirva de inspiração para outras pessoas que se sentem invisíveis, desrespeitadas ou subestimadas por suas famílias. Vocês têm muito mais poder do que imaginam. Têm experiência de vida, conhecimentos acumulados, relacionamentos construídos ao longo de décadas e uma perspectiva única sobre como o mundo realmente funciona. Nunca aceitem ser tratados como cidadãos de segunda classe só porque são mais velhos. Idade traz sabedoria,
maturidade emocional, capacidade de análise e uma compreensão profunda sobre a natureza humana que jovens simplesmente não possuem. Essas são vantagens enormes quando você precisa enfrentar situações complexas ou pessoas manipuladoras. Se alguém na família de vocês os trata com desrespeito, não normalizem essa situação. Respeito é um direito básico de todo ser humano, independentemente da idade. Vocês merecem ser ouvidos, valorizados, amados e respeitados. Se isso não está acontecendo, talvez seja a hora de repensar essas relações e estabelecer limites claros. Lembrem-se sempre de que vocês não são obrigados a aceitar humilhações só para manter a paz familiar. Família que realmente ama não humilha, não menospreza, não trata ninguém como objeto descartável. Se isso está acontecendo com vocês, o problema não está em vocês, mas nas pessoas que escolheram se comportar de forma cruel e desrespeitosa. Minha jornada me mostrou que é possível recomeçar em qualquer idade, que nunca é tarde para descobrir sua força interior, que vocês podem surpreender todo mundo quando decidem lutar pelos seus direitos. Não permitam que ninguém os convença de que são fracos, inúteis ou incapazes. Vocês são guerreiros que sobreviveram a décadas de desafios e ainda estão aqui, firmes e determinados. Agora preciso pedir uma ajuda muito importante de todos vocês que acompanharam minha história até o final. Criar conteúdo de qualidade para o canal Vovó. Lembrou, dá muito trabalho e envolve custos significativos. Preciso pagar equipamentos, edição de vídeo, internet de boa qualidade e muitos outros gastos para conseguir trazer histórias como essa para vocês todos os dias. Se minha história tocou vocês de alguma forma, se acham que outras pessoas também precisam ouvir relatos como esse, me ajudem a crescer este canal. Cliquem no botão de inscrever-se aí embaixo e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assistam outros vídeos do canal porque temos muitas histórias emocionantes de pessoas que superaram desafios aparentemente impossíveis. Deixem um like neste vídeo se gostaram do conteúdo, porque isso ajuda muito o canal a ser recomendado para outras pessoas que poderiam se beneficiar dessas histórias. Compartilhem com amigos e familiares que vocês acham que precisam ouvir mensagens de força e superação como essa. Mais importante ainda, escrevam comentários contando suas próprias experiências, suas opiniões sobre o que aconteceu comigo, suas dúvidas sobre situações parecidas que vocês podem estar vivendo. Leio todos os comentários e sempre respondo quando possível. Vocês fazem parte desta comunidade e suas vozes são fundamentais para mantermos este espaço vivo e acolhedor. Se vocês puderem e quiserem ajudar financeiramente, usem o Valeu Demais que aparece nos vídeos. Qualquer valor ajuda muito a cobrir os custos de produção e me permite continuar trazendo conteúdo de qualidade todos os dias. Não é obrigatório, mas seria uma forma concreta de apoiar este trabalho que faço com tanto carinho para todos vocês. Esta história deu muito trabalho para pesquisar, organizar e apresentar de forma que ficasse interessante e útil. Por isso preciso muito que vocês interajam, comentem, curtam e compartilhem. É assim que posso saber que estou no caminho certo e que vale a pena continuar investindo tempo e energia neste projeto. Comentem aí embaixo. O que acharam da minha história? Acham que exagerei na vingança ou que fiz a coisa certa? Conhecem situações parecidas na família de vocês? Como lidariam se estivessem no meu lugar? Quero muito saber a opinião de cada um de vocês sobre tudo o que aconteceu. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do Vovó Lembrou, onde vou contar outra história emocionante de superação e força de vontade. Até lá, lembrem-se sempre. Nunca subestimem o poder de uma pessoa determinada, não importa a idade que ela tenha.